Fala galera, o carnaval já passou e há quem diga que o ano enfim começou. É hora de retomar o foco e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Por isso, Vai Cair no Enem volta com tudo, com uma série de programas que vão te ajudar na hora dos estudos. E hoje damos início ao primeiro programa do ano falando sobre os erros que atingiram a edição passada do exame. E agora, como fica a confiança de alunos e professores para o Enem 2020? Você sabia que o Enem vai contar com a edição digital esse ano? Pois é, quer saber mais? Então fica com a gente que o programa tá só começando. Se liga aí! O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das provas mais aguardadas pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. E a edição de 2019 foi marcada por uma série de falhas. Questão que vazou no primeiro dia, prova que vazou no segundo dia e o principal, inconsistências encontradas no gabarito. O erro na correção das provas do Enem 2019 afetou quase 6.000 candidatos. A falha acabou ocasionando o adiamento na divulgação dos resultados. Consequentemente, as inscrições do SISU também foram adiadas. O Vai Cair no Enem conversou com alguns professores para saber o peso que essas falhas têm sobre o exame. Para a professora Fernanda Bergamo, este foi um caso pontual e não afeta a credibilidade do Enem. A minha opinião é que depois dessas correções, o resultado foi tremendamente justo, mas eu entendo que há uma insegurança na sociedade, sobretudo do aluno que se prepara para o novo Enem, porque assim, a gente não se dedica a fundo quando a gente não acredita. Quando há uma pequena possibilidade de injustiça no processo de correção, esse aluno fica perguntando: para que eu vou estudar tanto? Não é? Então, é preciso entender o processo e é preciso acreditar nesse processo. A minha opinião é que, nas questões objetivas, a gente tem um resultado extremamente justo e, apesar das notas terem caído em relação aos anos anteriores, isso foi aplicado para todos. Então, não há injustiça quando é aplicado para todos. E em relação à redação, não é, que isso é algo que me preocupa bastante, eu gostaria até de tranquilizar as pessoas. Eu nunca vi um processo de correção tão detalhado e tão justo. E olha que eu acompanho o Enem há muito tempo, desde o início, quando ele apenas avaliava o ensino médio. Mas segundo o professor de Biologia, Fernando Beltrão, essa não foi a primeira ocorrência negativa no Enem. O que houve no Enem deste ano foi um Enem bom. Não foi um Enem ruim, as inconsistências que aconteceram foram menores do que outras que aconteceram em tempos anteriores e os resultados do Enem foram bons. Os defeitos que o Enem tinha, continua a ter. Por exemplo, não tem motivo dele só divulgar as notas de TRI em janeiro, deveriam divulgar em novembro. Há 11 anos que é assim. É um erro, é uma inconsistência grave. As falhas na correção de redação são graves todos os anos. A gente tem mais de 300 alunos com nota 960, 980, que na verdade, quando vai para a linguagem, a nota dele é 520, 540. Como é que pode alguém ser maravilhoso em linguagem e ótimo, ou maravilhoso em redação e péssimo em linguagens? Ele não tem consistência. Temos problemas no Enem históricos, de nascença, mas não, a falta de tempo. Falta muito tempo, o tempo é muito curto, muito exíguo para fazer o Enem. Outra, se o nome é Exame Nacional do Ensino Médio, como é que ele pode ser aplicado em outubro? Está errado, é um exame parcial do ensino médio. Devia ser aplicado no fim do ensino médio. Então existe uma série de inconsistências, mas elas todas são históricas. Não tem nenhuma que nasceu exatamente agora, não. Diante de todos esses erros, como fica a confiança dos alunos que ainda vão se submeter ao exame? Para algumas estudantes de cursinhos preparatórios do Recife, capital de Pernambuco, não dá mais para confiar totalmente no Enem. Assim, não estou 100% confiante no sistema, mas eu acho que esse ano vão tentar corrigir os erros do ano passado, para não ocorrer novamente. Assim, eu não acredito muito, mas eu espero que seja uma prova melhor, que não tenha os erros do ano passado, que saia tudo conforme esse ano as notas, que não tenha uma confusão de acabar tendo prova na correção. E a minha expectativa para esse ano é que eu passe, que eu quero muito passar em medicina veterinária para rural, e que seja uma prova tranquila, sem erros e sem o que houve do ano passado. Me bate uma insegurança, porque o Enem em si já traz uma ansiedade muito grande para você. E quando você abre as notas, você tem uma expectativa que seja uma nota melhor do que a do ano anterior, caso você já tenha feito. E aí você vê a nota, você já
fica um pouco mais feliz ou triste, dependendo do que você viu. E aí você acaba acreditando naquela nota. E aí, a partir do momento que sai uma notícia que as notas, a maioria, uma boa parte, saíram errada, você fica com medo da sua estar errada e você também pode torcer para a sua estar errada para que seja mais alta. Para a professora de História, Thaís Almeida, a falta de esclarecimentos por parte do governo acaba prejudicando ainda mais o caso. Como houve um erro que não foi bem esclarecido pelo governo, que muitas pessoas não entenderam direito o que foi exatamente que deu errado, o que foi que causou problema nas correções e nas notas de alguns alunos apenas, como se não foi totalmente esclarecido, isso coloca em risco, isso coloca em pauta a questão da credibilidade, ou seja, como os alunos eles vão ter confiabilidade que o resultado do Enem ele realmente está sendo justo, que realmente está tendo um processo que garanta a isonomia, como é o que é previsto em lei para o exame. Para o professor de Geografia e Atualidades, Benedito Serafim, a credibilidade do Enem não é a mesma depois dos últimos erros. Com certeza é colocado em jogo a credibilidade do Enem, com certeza. Porque o aluno pensa, eu vi meu amigo que era terceiro ano, enquanto eu era segundo, ele passou o ano todo estudando, fazendo simulado, vendo videoaula, indo para cursinho e tal. E aí esse cara entrou, fez a prova do Enem, fez uma prova boa, uma prova melhor, inclusive que outros amigos dele, que nota melhor, e ele não entrou. Claro que, às vezes ele não entrou, por quê? Porque no próprio SISU, como estava aquela bagunça, né? Às vezes a nota do cara até dava para ele entrar, mas ele entrou em desespero porque ele estava muito longe, e ele acabou indo para outro curso e acabou também não entrando. E aí por que ele estava muito longe? Porque o sistema estava contando cada pessoa 2 vezes. Então veja que não foi só na correção de prova, não foi só na questão da questão vazada, foi em todo o processo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acredita que as falhas não prejudicam a credibilidade do exame. Weintraub falou, abre aspas, 5.100 pessoas do universo de 4 milhões individualmente são relevantes, mas estatisticamente não é significativo. Quando falamos que estatisticamente não é significativo, significa que é zero o impacto. Foi o melhor Enem de todos os tempos, fecha aspas. Como consequência dos fatos, a apreensão toma conta dos estudantes que ainda vão se submeter à prova. De acordo com o psicólogo e professor Dino Rangel, a receita para driblar o medo é se planejar e se dedicar ao máximo na preparação para o exame. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é a frase do Jung, que fala: tudo depende da forma como nós vemos as coisas e não de como elas são. É necessário que o aluno tome como aprendizado esta situação e tenha consciência que se ele fizer da melhor maneira possível, um planejamento, a dedicação, a questão psicológica, da alimentação, dormir bem, ele poderá fazer excelente prova. Aí vem um trabalho psicológico importantíssimo, que é a questão da estratégia, da autoconfiança, da credibilidade, do incentivo familiar, do incentivo religioso, do incentivo da sociedade para com esse aluno e, acima de tudo, a forma como esse aluno vai lidar com a situação. É como eu falei, se ele cria um planejamento eficaz, se ele vai se preparar, se ele cria um ambiente, né, e estratégias para que ele possa ter uma estima expressiva, se ele começa a planejar de forma a estudar bem, a descansar bem, dedicar o máximo possível, ele muito possivelmente vai efetuar uma excelente prova. É importante que o aluno saiba que as dificuldades elas vão existir em qualquer âmbito, em qualquer intensidade, mas que elas existam com a visão de que é para valorizar ainda mais a luta e o desejo que você tem. Se você enxergar desta maneira, você com certeza vai chegar nos seus objetivos e nos seus sonhos. Além da preparação para o Enem regular 2020, os alunos também deverão se atentar para a novidade deste ano. O Enem ganhará uma versão digital. O projeto piloto será aplicado nos dias 11 e 18 de outubro para 100 mil estudantes de 15 diferentes capitais brasileiras. Para o pesquisador de informática e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Alex Sandro Gomes, o Enem de forma digital garante aos estudantes um nível maior de segurança. Tecnicamente, não tem nenhuma complexidade. Acho que até do ponto de vista da segurança, você sabe que o Enem tem provas diferentes, né? Para as pessoas do lado, mas tem provas diferentes. No digital, você vai ter provas ainda mais diferentes. Você tem um controle, né, da medida, né, com ainda mais segurança. Ninguém está livre de tentativas de falseamento, ninguém está livre de tentativas de crime, tá certo? De fraude.
ninguém está livre disso, tá certo? Mas a gente tem, a TI do Brasil, tenho certeza que a gente tem competência para fazer isso. Eu torço que o piloto seja bem sucedido e que a gente consiga, numa escala crescente e progressiva, passar para essa avaliação, né? Em maior número. Alexandro também ressalta que a mudança para o digital requer uma melhoria na estrutura tecnológica dos possíveis locais de aplicação da prova. É diferente de uma eleição, que você precisa de uma urna com uma conexão, né? Então você tem uma escola com 20 salas, são 20 computadores. Você precisaria de 400 computadores, né? Numa escola. E a infraestrutura das escolas, se eu considero que uma escola pública vai ser utilizada como base, elas têm um link de 2 MB no máximo para 400 pessoas, então a prova não seria viável. Então você vai ter que fazer a implantação na medida que internet numa velocidade maior, né, vão sendo colocadas. É um processo sofisticado, mas eu acredito que é um processo mais simples do que a logística do papel. Então, do ponto de vista da execução, o que seria o Enem digital? É uma prova de certificação. Então, quem faz, por exemplo, uma prova de certificado de inglês, ou certificado de língua estrangeira, de uma forma geral, ele vai até uma instituição, aí tem uma cabine, essa cabine tem segurança, né? E a partir dali você só sai quando terminar, para ter certeza que você fez aquela prova. E isso acontece muito bem, claro que numa escala pequena. Tecnicamente e progressivamente, eu tenho certeza que a gente consegue, né, executar isso. E aí, gostou do programa? Gostou das novidades? Então fica com a gente que semana que vem tem mais.